Graça e paz, queridos. Estamos dando início agora à nossa reunião ao vivo para quem está conosco aqui no templo e para você que nos acompanha nas nossas mídias sociais. Uma boa noite de salvação para ti. Quem está comigo aqui, vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Essa para nós é uma noite feliz porque Deus, por misericórdia, nos permitiu estarmos aqui reunidos com as novas normas, né, da saúde, né, com máscaras, álcool em gel, né, há um distanciamento razoável, né, conforme nos é orientado, mas estamos aqui para louvarmos ao Senhor e glorificarmos o nome dele. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus, nós te louvamos, meu Pai, nesta noite, porque para nós é um privilégio podermos voltar a nos reunirmos, ó Deus, e louvarmos o teu nome. Deus, obrigado, porque mesmo em meio às adversidades que temos enfrentado e vivido, ó Deus, sabemos que o Senhor está no controle da situação. Meu Deus, obrigado por isso, Pai. Por isso, nesta noite, ó Deus, estamos aqui para te oferecermos o nosso culto racional. Deus, tudo aquilo que estamos fazendo é para a glória do teu nome. Tudo aquilo que vamos fazer é para glorificar o teu nome. Tudo aquilo que vamos falar aqui, o nosso intuito é que o teu nome seja exaltado, meu Pai. Porque nós compreendemos que o Senhor é o único soberano, digno de toda a honra e de toda a glória, para todos sempre. Amém. Permanece conosco, fala aos nossos corações, muda-nos, ó Deus, molda-nos conforme o caráter de Cristo Jesus, Senhor, para que sejamos bênção onde estivermos, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? De pé como estamos aqui, abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, o verso de número 37. Eu me recordo que na minha adolescência, minha pós-adolescência, né? Porque até a adolescência eu estava no Egito. E deu 6:37. E Deus, por misericórdia, me salvou. Eu estava perdido e Ele me achou. Diz assim o texto. Nós usávamos esse texto, pastor, acredita, como brincadeira? Pode isso. Mas vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Essa é a versão que está impressa na minha mente, mas na King James, que a minha Bíblia diz assim: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o excluirei. Os irmãos podem já sentar. 6:37, tá? João 6:37. Tá bom? Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma, eu o excluirei. Esse texto, ele traz algumas verdades para nós. Jesus, sendo questionado, digamos assim, pelos fariseus ali, ele diz o seguinte, ó, todo aquele que o Pai me der, esse vai vir a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aqui nós temos algumas verdades implícitas nesse texto, que nós conseguimos perceber com facilidade. Quem é que vai até Cristo Jesus? Todo aquele que o Pai lhe der. E o que acontece com esse que o Pai deu para Jesus e que foi a Cristo Jesus? No tempo certo, de acordo com Eclesiastes 3. Ele de maneira alguma será lançado fora. Aqui está a nossa certeza de que fomos alcançados por uma graça maior do que nós. E que podemos nos apoiar nessa compreensão de que nós que fomos trazidos a Cristo pelo Senhor, não vamos ser lançados fora. Amém. Amém? Paulo parafraseia isso lá em Filipenses, onde ele diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Cristo não nos abandona, Cristo não nos lança fora. Isso para nós é motivo de alegria, que mesmo vivendo num momento difícil como esse que estamos, podemos descansar nos braços do Pai, que não nos lança fora. Amém? Eu queria convidar os irmãos do louvor. Amém? Glória a Deus. Queria convidar a igreja para ficar de pé, para juntos nós louvarmos ao Senhor. Amém? A câmera vai ser reposicionada aqui. Amém? Glória a Deus. Com a palavra dos irmãos do louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Senhor seja louvado. Vamos adorar a Ele com cântico e palmas com alegria. Sua obra vou cantar, meu Salvador. Diga na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. aleluia, diga pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, eu me acato o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou e trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, eu me acato o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu,
A graça de Deus, ela nos salvou. Glória a Deus. Aleluia. É o único lugar, ó Deus, onde nós queremos estar. É na tua presença, Pai. Aleluia. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, Eu me rendo ao teu agir. meu anseio é Permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. aleluia, aleluia, Deus. Eu quero estar nesse lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Diga, eu quero estar nesse lugar. Eu quero estar, eu quero estar nesse lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Diga, em tua presença, Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me Rendo ao teu agir. meu anseio é Permanecer em teu amor,
amor por ti, Senhor, não se apague. Que nada, Senhor, nem as lutas, nem as dificuldades, as circunstâncias, Senhor, que não venhamos nos afastar de ti. Aleluia, glória a Deus. Tu és santo, Senhor, e somente a ti rendemos graça. Somente a ti, Senhor, toda honra e toda glória. Tu és merecedor de todo louvor, aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Diga, cantarei, Cantarei, contarei as tuas obras,
existe um lugar onde não haverá choro e nem dor. Vai chegar esse grande dia, onde todos nós iremos cantar santo, 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 somente a Ele. Aleluia. Ai, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Diga esse lugar. Esse lugar é no Senhor. 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 Não me domina. Diga um lugar onde minha fé. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz
precisamos, Deus, mais que tudo, mais que tudo. É de preciso, Deus. Aleluia. É de preciso, Deus. Mais do que eu possa imaginar, mais do que eu possa conceber, eu preciso de ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir a esse Deus grande, lindo e maravilhoso. Glória. Glória a Deus. É do Senhor que nós precisamos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não estava dublando não, tá, gente? É porque o microfone tinha acabado a bateria. Glória a Deus, é do Senhor que nós precisamos, querido. Nós precisamos de Deus mais do que o sangue que corre em nossas veias, mais do que os ossos que interligados em nossos corpos nos mantêm de pé, mais do que a pele que cobre nosso corpo. Nós precisamos do Senhor. Quando nós conseguimos entender isso, quando nós percebemos que Deus é o suficiente para nós, nós conseguimos louvá-lo pelo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode nos dar, mas pelo que o Senhor é. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano, justo, verdadeiro, que em meio à sua soberania tem tido misericórdia de nós e nos alcançou com a graça a qual nós não somos dignos nem merecedores, mas ela nos alcançou. Os irmãos que estão aqui no templo, né, podem vir trazer as suas ofertas, tá, gente? Quem trouxe, tragam seus dízimos de ofertas aí. Nós não temos uma palavra para tocar o seu coração e fazer você se sensibilizar e contribuir com a obra de Deus. Nós entendemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que pretendemos ser ou ter, pertence ao Senhor. Então, se você consegue não ser grato por isso, tudo bem, mas nós somos. E quem é grato, você pode trazer o seu dízimo e sua oferta. Amém? Nós não vamos dar uma palavra para te sensibilizar. Não. Embora a gente está em meio a uma fase de transição de construção do nosso tempo. Não é? Então, você que está nos assistindo e quiser nos ajudar, entre em contato com o pastor Oséias, amém? E contribua conforme Deus colocar no seu coração. Sem mais delongas, eu queria convidar o pastor Oséias para estar aqui à frente e ir lá trazer a palavra de Deus para nós nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para as ofertas em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Irmãos, que canções maravilhosas, né? Como é bom, irmãos, poder adorar ao Senhor, glorificar o nome santo do Senhor. Irmãos, meu coração arde por adorar a Deus. Eu estava ali acompanhando e cantando com os irmãos. Como é prazeroso poder cantar e dizer a esse Deus que nós precisamos dele, nós somos dependentes dele. É muito bom, meus irmãos. Que Deus vos abençoe, os irmãos que estão aqui conosco no templo, vocês que estão nos ouvindo. Nós vamos nesse momento fazer uma oração para aqueles que ofertaram, pela sua vida, você que tem orado pela Igreja Batista, que tem ofertado. Eu quero agradecer você que tem nos ajudado com grande amor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, queridos? Nós que estamos aqui, vamos orar? Você em casa também pode orar conosco. Pai, nós te damos graças e te agradecemos por mais uma vez estar na tua presença. Deus, nós entregamos, aliás, desde o início já entregamos a nossa oferta, porque a nossa oferta é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a ti, que é o nosso culto racional. Mas também entregamos as nossas contribuições voluntárias, os nossos dízimos, porque somos gratos, por gratidão a ti.
Ó Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso nós estamos alegres. Ó Deus, revela a nós agora a Tua palavra, porque nós queremos ser igreja conforme a Tua palavra. Nos ensina nesta noite, Senhor. Queremos meditar, queremos ouvir a Tua voz. Ó Deus, aqueles que estão em casa sejam alcançados pelo poder excelente do Evangelho de Cristo. Amém. E amém e amém. Meus irmãos, nós vamos nesse momento iniciar hoje uma nova série de mensagens e é um momento muito oportuno, porque é um momento onde a igreja, depois não, a pandemia ainda continua, mas de muitos meses, ou alguns meses cultuando, outros não, né? A Igreja Batista Reformada Vida Abundante tomou todos os cuidados sanitários necessários e teve vez a gente ficar aí mais de 3 meses sem cultuar e vez ou outra voltávamos os cultos com algumas pessoas que podiam, mas me parece que as coisas estão voltando ao normal, pelo menos aqui na nossa cidade, os casos estão abaixando. Não quer dizer que não devemos nos cuidar, nos proteger a si mesmo e aos outros. Vamos continuar fazendo assim. Eu informo mais uma vez aos irmãos que estão nos ouvindo aí. Nós estamos num salão, não é? Os irmãos estão no distanciamento necessário, né? Mas todos estão de máscaras, tem álcool em gel, tem aferição de temperatura caso haja necessidade. E nós estamos aqui louvando. Mas o tema de hoje ele é muito propício para esses dias, porque eu até falei um pouquinho semana passada na ceia do Senhor, de que parece que não só essa igreja, mas a igreja de Cristo no mundo, parece que foi se perdendo a sua essência. Então falar sobre o tema igreja é muito importante hoje, porque nós, essa comunidade, esse povo, não só prega sobre isso, mas nós vivenciamos isso na prática. É o que nós temos falado aqui. Então nós, como batistas reformados, servos, santos, cristãos de Cristo Jesus, temos que ouvir a voz do Senhor, meditar nas suas escrituras e aplicar, vivenciar aquilo que nós aprendemos. Então hoje eu quero convidar você de casa a participar comigo alguns domingos juntos, 3 ou 4 domingos, sobre esse tema. A igreja, uma igreja, ou seja, a igreja, ideia de Deus. Nós vamos falar sobre esse tema. E falar de igreja é falar de algo relevante. Porque falar de igreja não tem a ver com questões humanas. Mas quando nós falamos de igreja, ela foi instituída por um Deus soberano que está acima de tudo e de todos. Um Deus que criou, que formou, que gerou a igreja. E nós somos uma igreja, nós somos o corpo de Cristo, onde esse corpo tem muitos membros, mas quem nos guia é Cristo, que é a cabeça desse corpo. Nós somos a igreja glorificada. Então, nós aqui da igreja, os irmãos que temos acompanhado, sabem que nós temos entendido que a igreja ela não é o prédio ou as 4 paredes. Mesmo porque se fosse, nós estávamos perdidos aqui na nossa igreja. Porque quem acompanha o nosso trabalho é uma jornada, né? A gente ficou em alguns lugares alugados, ficamos cultuando dentro de uma casa durante 1 ano. Então, cultuamos várias vezes na escola. Então, ainda bem que nós entendemos que a igreja não são os tijolos ou o local. A igreja somos nós. Cada um de nós que se reúne, os santos se reúnem e ali adoram a Jesus. Eu quero convidar aos irmãos aqui do templo e aos irmãos em casa a abrir a sua Bíblia. Efésios capítulo 1. Inclusive essa série vai se dar na exposição de Efésios em paralelo com Colossenses, que são 2 cartas escritas pelo apóstolo Paulo.
Nós vamos, alguns domingos, meditar sobre essa carta, Efésios, os irmãos de Éfesos e aos irmãos de Colossos, não é? Os Efésios e os Colossenses. Então, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem achou, diga amém. Aí você de casa pode acompanhar também, preparar sua caneta para anotar aí também os textos, nós vamos citar. Efésios 1, 1 ao 2, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de quem, gente? De Deus. A quem ele direciona essa carta? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, Colossenses, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Ele também vai saudar a igreja. Nós vamos trabalhar em cima dessas duas frases, santos e fiéis, já que nós estamos falando sobre a igreja. Colossenses 1, 1 ao 2. Que diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade do homem. Tá? Sim ou não, irmãos? Achei que os irmãos não estavam atentos. Então, a Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, e aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Bem, falar sobre a igreja é falar de algo muito importante, porque fomos formados, construídos, instituídos por Deus. Mas Deus teve uma ideia: criar a igreja, formar, gerar a igreja. Mas antes disso, eu quero, só para elucidar aqui os irmãos, eu quero citar aqui algumas grandes ideias que mudaram o mundo. Eu quero citar uma frase de Richard Blas, que ele disse assim: as grandes ideias movem o mundo. E dentro dessa perspectiva, em 1679, Dennis Pay teve a ideia de inventar a panela de pressão. As mulheres que o digam, né? Já pensou? Será que a gente conseguiria ver? As mulheres não, os homens também, porque a gente também cozinha, né? Nós cozinhamos. O que seríamos de nós sem a panela de pressão, gente? Cozinhar a costela, cozinhar o feijão. Pois é, teve alguém com inteligência para inventar, teve uma ideia de criar a panela de pressão. Em 1879, Thomas Edison teve a ideia de inventar a lâmpada elétrica. Será que é importante para nós hoje a lâmpada, irmãos? Uai, ora, sem a lâmpada todo mundo estava no breu, no escuro total, não é? E não ia dar certo, porque em Gênesis falou: haja luz. Então, está tudo, né? Não dá. Então, Deus seja louvado por Thomas Edison, que inventou a lâmpada, teve essa ideia genial. Eu estou citando aqui para os irmãos algumas ideias que mudaram o mundo. Depois eu vou chegar na ideia da igreja, que mudou muito mais o mundo, além dessas ideias que são muito mais. Muito melhor a igreja, né? Em 1977, Steve Jobs, né? E Steven Woz, não sei falar. Tá, o Steve Jobs. Tiveram a ideia de inventar o primeiro computador pessoal. Imagine vocês, a igreja, nós aqui, estamos usando o computador, o celular, a tecnologia para transmitir esse culto. Olha que ideia maravilhosa desse pessoal, né? Ali você usou aqui um notebook, o computador, para passar os slides, as músicas, né? A letra das músicas. O que seria de nós sem o computador? Então, nós vimos aqui várias pessoas que tiveram várias ideias e que revolucionaram, mudaram o mundo e que são necessárias para nós.
Mas eu queria, além dessas invenções, dessa ideia, eu quero revelar para vocês uma grande ideia. E essa ideia foi de Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O triuno Deus. Mas alguém teve uma grande ideia muito tempo antes de qualquer um desses inventores. Deus. Ele, em determinado momento, teve essa explosão de ideias. Primeira ideia de Deus. Deus criou o mundo. Melhor que a lâmpada, né, irmãos? Opa! Essa ideia é bem melhor, não é, irmãos? Deus criou os animais, está lá em Gênesis. Deus criou os seres humanos. Eita Deus, maravilhoso, maravilhoso. Olha que ideia fenomenal, irmãos, de Deus. E tempos mais tarde, ele teve a ideia de criar a igreja de Cristo Jesus na terra. Então hoje, eu quero exaltar a Deus, a Cristo, um Deus soberano, que está além de todas as coisas e criou a igreja. Então eu não quero aqui hoje tratar essa série de mensagens de um Deus pequeno, ou um Deus que é comparado a qualquer um desses inventores dessas ideias que eles tiveram. Porque a ideia que Deus teve em detrimento da igreja supera em todas as coisas. Porque esse é o nosso Deus. É um Deus soberano. É um Deus criador de todas as coisas. É um Deus que criou a vida, né, irmãos? Vou falar sobre isso no próximo domingo, se assim eu permitir. Igreja é uma ideia de Deus. Ninguém teria uma ideia como essa. Ninguém. Só Deus. Pastor, por que você está falando, dando esses exemplos, introduzindo sobre isso? Eu não quero deixar nenhuma dúvida para os irmãos que estão aqui, para os nossos ouvintes lá em casa, na sua casa, para que não pare nenhuma dúvida de que a igreja não foi feita por mão de homens. E por isso não é templos. Igreja é pessoas reunidas, é santos reunidos em nome de Cristo Jesus. Foi Deus, foi Ele quem projetou a igreja. E no Novo Testamento temos cartas enviadas a várias dessas igrejas. Nessa série de estudos vamos falar sobre a igreja, ideia de Deus, principalmente através das cartas de Efésios e Colossenses. Olhando para o início dessas cartas que acabamos de ler, para eu começar aqui a partir para o sermão em si, o corpo do sermão, é que nós juntos vimos essas duas introduções, tanto em Efésios, tanto em Colossenses, que o apóstolo Paulo, ele chama aqueles membros daquelas igrejas, né, de santos e fiéis. É assim que Deus trata a igreja, como santa e fiel. Logo, essa igreja está ligada em Cristo Jesus. Então, nós percebemos bem essas duas questões, santos e fiéis. Essas duas palavras expressam a visão de Deus que tem dos membros das igrejas. Para o Senhor, nós somos especiais. E esse adjetivo mostra o quanto nós somos especiais como igreja. Mas antes de eu falar sobre algumas questões de ser uma igreja especial, aqui a ideia não é de uma igreja especial no sentido de ser melhor ou autossuficiente, mas uma igreja que é criada por um Deus que é especial, por um Deus que teve uma ideia extraordinária, por um Deus que sabe e que entende quem nós somos. Melhor, um Deus que nos criou, que nos gerou. Então, todas as vezes que eu usar a palavra especiais, não bata no peito e diga, eita, eu sou especial. Não. Não é esse o sentido. O sentido de a igreja ser especial é porque
Cristo é especial e nós estamos ligados em Cristo e nós somos os salvos, os eleitos. Nós somos especiais porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Aleluias! Então, antes de dizer haja luz, antes de Ele criar os animais, Ele já sabia quem Ele ia criar, Ele tinha intenção de nos criar. E logo em seguida o Senhor gerou a igreja. E por que somos especiais então, pastor Oséias? Somos especiais porque Deus nos separou para realizar uma grande obra. A palavra santo, lá no início do texto, denota pelo menos 3 grandes ideias. Primeira ideia, separados. E separados do mundo. É a primeira ideia de santo que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui nesse texto de Efésios. Segunda ideia da palavra santo, santificados por Deus, ou processo de santificação. A terceira ideia da palavra santo é a ideia de sermos diferentes por causa da nossa fé. Então essas 3 ideias vão nos trazer um entendimento de sermos uma igreja especial. Porque essa igreja foi e é e sempre será uma ideia de Deus. Essas 3 ideias estão corretas em Cristo Jesus. Nós fomos santificados, Deus nos tornou pessoas especiais para realizarmos uma grande obra neste mundo a qual nós vivemos. Abra comigo o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, para dar base ao que eu estou dizendo sobre a questão da palavra santo e da questão do significado dessa palavra. Então Deus teve uma ideia de criar a igreja. E a igreja de Cristo ela é santa e fiel, conforme o apóstolo Paulo nos apresenta em Efésios e Colossenses. Diz assim a primeira carta de Coríntios, capítulo 6, 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados. Em nome de quem, gente? Em nome de Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então aqui responde por que nós somos separados, santificados, não é? Porque fomos lavados e fomos santificados como igreja e logo também justificados por Cristo Jesus. Nós somos separados, não no sentido de exclusão, mas sim no sentido de termos recebido uma missão especial por Deus. Então Deus nos colocou em uma posição de especiais, não eu sozinho, mas como igreja. E o interessante aqui, me permita dar uma pausa aqui nesse sentido aqui, é que ele vai quebrar a ideia dos desigrejados. Porque eu sozinho não sou igreja. A igreja não é singular, é plural. Nós somos igreja. Nós fomos criados, né? Nós somos gerados em Cristo Jesus para pertencer à igreja, né? Nós fazemos parte desta igreja. Nós somos a igreja. Então, nós somos especiais porque fomos separados por Deus. E por essa questão de sermos especiais, temos que fazer a diferença nesse mundo, porque Deus nos chamou para uma tarefa especial e específica. Eu achei uma frase de John Ortberg, que diz assim: se o cristão percebesse o quão maravilhoso é pertencer à igreja de Cristo Jesus, ele a valorizaria mais e cumpriria com maior alegria o seu chamado. Queridos, o que essa frase quer nos ensinar? Do John Ortberg. É que nós somos herança de Cristo como igreja. Uma vez que nós entendemos que nós somos a igreja, e nós somos criados por Deus, porque a ideia veio de Deus, nós temos que valorizar aquilo que o Senhor nos chamou. Então, entendam que nós somos especiais, porque o Senhor Jesus nos separou do mundo. É por isso que nós vemos algumas igrejas que não são separadas.
essas igrejas não foram ideias de Deus, foram ideias humanas. Foram instituições feitas por mãos de homens. Pastor, como é que eu sei que uma igreja não é uma ideia de Deus, puramente falando? Não é uma essência de Cristo. Quando esta igreja não prega Cristo como seu pastor, como seu suficiente Jesus Cristo. Agora, nós que somos igreja de Cristo, somos separados por Ele para fazer a sua boa e perfeita vontade. É interessante que Paulo fala o seguinte, que ele, antes de saudar os irmãos, ele diz que ele é apóstolo, não por si só, mas ele é apóstolo de Cristo por vontade de Cristo. Logo, nós como igreja, nós só somos igreja porque o Senhor permite que nós sejamos igreja. Nós estamos ligados em Cristo Jesus. Então não há igreja fora de Cristo. Não há um povo santo e separado fora de Cristo. Por quê, pastor? Porque Ele nos gerou. Porque a ideia não foi minha. A doutrina bíblica, a revelação das Escrituras, dos seus mais de 40 autores, não foi minha. Foi inspiradas por Ele, por Deus. Os irmãos entendem? O que é uma igreja que é forjada por Deus, que é criada por Deus? Então, nós somos especiais, porque o Senhor, o próprio Jesus, nos separou. Eu quero dizer a você, igreja, alegre no seu coração. Se você nesse momento de pandemia, de um ano para cá na pandemia, se viu só, se viu afastado pela questão da saúde, nesta noite Jesus quer unir a igreja de Cristo, porque nós pertencemos a Cristo, nós temos que retornar a Cristo. Uma vez que nós estamos ligados em Cristo, a nossa essência é de Cristo. Embora tivemos que cultuar online por algum período, não significa dizer que aquilo é o culto público, como eu disse para vocês semana passada. O culto público é quando nós se relacionamos entre igreja, é quando nós comungamos uns com os outros em amor, e é quando nós participamos das ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. Isso é culto, isso é igreja. Então, a segunda coisa que nós aprendemos aqui que o apóstolo Paulo nos ensina, em Efésios e Colossenses, é de que nós somos especiais porque nós somos separados. Somos especiais porque Deus tem um relacionamento conosco. Então, esta questão de relacionamentos vai comungar com aquela frase de Paulo de fiéis. Se nós somos fiéis a alguma coisa ou a alguém, e essa fidelidade que Paulo está nos apresentando aqui, quer dizer relacionar uns com os outros. Então somos especiais, porque Deus teve uma ideia de que a igreja precisa se relacionar. Somos chamados de fiéis. O que isso significa, pastor? 3 coisas: fiéis. Fiel porque eu creio. Fiel porque eu confio. Fiel porque eu sou fiel porque eu creio em Cristo. Quem teve a ideia da igreja? Eu pertenço à igreja porque eu creio em Cristo. Eu sou fiel porque eu confio em Cristo. E eu sou fiel porque é aquele que se mantém comprometido. Ou seja, fiel é aquele que se compromete com a igreja gerada por Cristo. Eu não sei se os irmãos perceberam. A ideia dessa série de mensagens é justamente que os irmãos possam refletir de que nós não somos nada sem Cristo Jesus. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. Na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de trabalhar, na nossa maneira de se relacionar. Então, irmãos, se nós fomos ideia de Cristo, fomos gerados por Deus, com essa ideia extraordinária que é criar a igreja,
quer forjar a igreja, quer ensinar a igreja. Então nesta noite, receba esse espírito de pertencimento. Seja a igreja, seja santo, separado por Deus, e seja fiel para a glória de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando sauda aquelas igrejas de Éfeso e de Colosso, ele tinha essa intenção e esse entendimento. Paulo sabia quem era aquela igreja e aqueles irmãos. Aqueles irmãos, em detrimento da dificuldade, não deixavam de se reunirem, não deixavam de congregar, não deixavam em nenhum momento de pertencer e de ser igreja. Os irmãos percebem isso, irmãos? Os irmãos estão acompanhando comigo aí o raciocínio? Amém. Queridos, fiel é aquele que crê em Deus, é aquele que confia em Deus. Nós temos visto muito crente fajuto nos dias de hoje, né, irmão? Me perdoe com a minha franqueza. Nós temos entendido, feito a leitura de muitos cristãos que não têm confiança em Deus. Eu não quero aqui, em detrimento da sua doença, em detrimento do seu medo, a sua questão espiritual, mental, dizer algo. Não. O que eu quero dizer aqui é que não importa o que nós estamos passando, não importa o que o mundo está passando e ainda vai passar, porque a tendência é piorar. Muito provavelmente, se acabar o coronavírus, virá outro. Muito provavelmente. A questão aqui não é o que está acontecendo. A questão é em quem está depositada a nossa confiança como igreja. Quem nós somos em Cristo Jesus. Se nós cremos se nós cremos em um Deus soberano, que está acima do coronavírus, acima dos governos, das nações, das invenções, das tecnologias, de tudo, nós também temos que entender que nada foge do seu controle. Igreja, a nossa confiança, ela não é a prestação, não. Uma vez que nós somos igreja, uma vez que a igreja foi ideia de Deus, nós somos uma igreja que confia plenamente em Cristo Jesus. Creia, deposite a sua confiança em Cristo. Não é aquilo que você tem ou aquilo que você é perante a sociedade, mas aquilo que nós somos como igreja. É aquilo que o Senhor tem nos capacitado a ser. É aquilo que as Escrituras nos ensinam e diz que nós temos que ser. Nós não somos aquilo que o mundo ensina. Nós somos separados por Deus para isso. Queridos, vocês estão entendendo a força da igreja? Mas não é porque nós somos bonzinhos, ou porque o pastor Zé é bonitinho, é galeguinho do olho azul, ou porque o pastor Zé é negrinho. Não! Não é nada disso. É porque nós estamos debaixo da autoridade divina de Cristo, e somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Não é o que eu faço, mas é o que Ele permite que eu faça. É a condição que Ele me dá para fazer. Não é nada sobre nós, querido. É tudo sobre Ele. Aleluias! É sobre Cristo Jesus. Essa foi a ideia original da igreja. Não é a igreja que nós vemos hoje. Uma igreja sensacionalista, triunfalista, uma igreja coach, uma igreja, sei lá. Não. Nós fomos separados do mundo. Não para glorificar a si, mas para glorificar o nome excelente de Cristo. Nós fomos forjados e ensinados como igreja para se relacionar com Deus. E esse relacionamento vai gerar fidelidade naquele que crê, naquele que confia, naquele que tem comprometimento com Deus. Deus chamou os irmãos de Éfeso e de Colossos de santos e fiéis em Cristo. Através de Jesus Cristo, nós iniciamos o relacionamento com Deus e mantemos esse relacionamento pela fé. Inclusive essa fé não é nossa, é dele também. É Ele que nos dá. É Ele que nos dá, pertence a Ele, vem dele. A igreja, irmãos, é um ambiente
onde as pessoas confiam plenamente em Deus, onde as pessoas nutrem a sua fé, mas também aonde as pessoas mantêm um compromisso com Deus. Um relacionamento com Deus depende de um compromisso, ou o nível de comprometimento que você tem com Deus. Nós somos especiais porque temos um relacionamento com alguém que é extraordinariamente, infinitamente especial. Queridos, eu apresento a vocês Cristo Jesus, um Deus que sonda os nossos corações, um Deus que na calada da noite, no momento que você está lá chorando no seu quarto, no momento que você está em casa, no seu trabalho, ou no transporte público, Deus sonda o seu coração. É um Deus que mesmo antes de você orar, Ele já sabe o que você precisa. Esse é o Deus especial que formou, que gerou uma igreja especial. Igreja amada, o Senhor pede hoje para que você seja santo e fiel, para que possamos nos relacionarmos com Ele. Se relacionar com Deus é algo maravilhoso, e a igreja é esse ambiente onde pessoas se relacionam com Deus e com os irmãos, amam pessoas através ou pela fé, e se comprometem com Ele, com Cristo, através das ações da igreja em Cristo Jesus. A terceira coisa de uma igreja especial, que é a ideia de Deus, é porque somos igrejas especiais, porque Deus espera algo grande de nós. Deus espera algo de você. Não que Deus precise. Não, Deus não precisa nada de nós. Mas uma vez que a igreja pertence a Ele, Ele pede o que quer. Uma vez que foi Ele que formou a igreja, uma vez que Ele que teve a ideia da igreja, nós temos que honrá-lo e temos que executar aquilo que Ele nos pede. Os irmãos chamados de santos e fiéis estavam lá localizados em Efésios e em Colossos. Era naquele lugar que Deus tinha uma missão para eles. Era naquele contexto que Deus queria fazer algo grande através dele. Faço das minhas as palavras de Paulo, ou as palavras de Paulo faço as minhas, de que hoje nós estamos em águas lindas. E eu peço aos irmãos, para que os irmãos sintam-se, ou se pertença, creia que quem criou, quem teve a ideia, Letícia, da igreja, foi Cristo Jesus. Foi Ele que te gerou, foi Ele que nos formou, e por isso Ele tem uma missão especial para nós. Deus tem algo grande para que nós, como igreja de Cristo Jesus, possamos executar. Ele espera uma grande ação de nós. Ele espera um grande entusiasmo da parte da igreja, e ao mesmo tempo um grande esforço, bem como um grande empreendimento de todas as nossas forças. Então hoje, o Senhor quer nos dizer que nós somos especiais porque estamos ligados em Cristo, porque somos santos, porque somos fiéis, mas também somos especiais porque Ele tem uma missão para nós. Nós temos que, como igreja, honrá-lo. Temos que pregar esse evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Deus espera grande coisa de nós, igreja, porque sabe que temos uma plena condição de fazer aquilo que Ele pede. Cada vez mais as pessoas estão realizando grandes coisas, e que chegou a hora de realizarem coisas grandes para a glória de Deus. E aqui eu trago um exemplo. Quantas coisas que você conquistou na sua vida com o seu mérito, com a sua profissão, com o seu trabalho, acordou 5 horas da manhã, dormiu às 9 da noite, não é? Criou os seus filhos, a sua família, conquistou alguma coisa. Eu estou falando agora da questão do trabalho, tá, irmãos? Não que nós temos algum mérito, né? Mas do ponto de vista do esforço, estou dizendo. Da mesma forma que nós alcançamos alguma coisa
para nós ou para nossa família, vamos nos unir como igreja para glorificar o nome santo do Senhor. Porque a igreja pode sim fazer grandes coisas para a glória de Deus. Eu quero motivar a igreja hoje a fazer, como igreja, coisa grande. E eu quero citar aqui para os irmãos, até para os irmãos que estão online, que possam conhecer um pouco mais da nossa igreja, já que estamos falando de um tema de igreja, que nós como igreja, mesmo que fomos escolhidos escolhidos por Deus, e fomos feitos por Deus, foi ideia de Deus, no sentido espiritual, nós somos a igreja glorificada de Cristo, aonde nós somos muitos membros e Ele é o cabeça. Mesmo isso, nós somos pessoas que moram em Águas Lindas, não é? Que precisamos glorificar Cristo através das nossas ações. E aí eu faço lembrar de que de março de 2020 até hoje, eu quero agradecer a esta igreja que, em detrimento à doença, o medo do Covid-19, em outras situações, seja ela financeira, espiritual, pessoal, não deixaram de fazer a vontade de Deus, que é ser relevante na comunidade. Essa é a igreja de Cristo. Então, se Deus teve uma ideia relevante como igreja, nós temos que agora cumprir essa missão como igreja, fazendo coisas que exaltam a Cristo. Eu faço lembrar aqui de várias ações que nós fizemos recentemente. Nós fizemos 2 ações nos 2 hospitais principais de Águas Lindas, que é a UPA 24 horas e o Hospital Bom Jesus, entregando marmitex para os profissionais de saúde. E não foi nada assim, muito combinado. Deus colocou no coração de uma irmã que ligou para outra, que ligou para um, que ligou para outra, que falou comigo, que falou com outro, que falou com outro. E aí a gente pediu a ajuda dos irmãos, todo mundo se reuniu, não é? E trouxe esse resultado. Foram mais de, 300, não sei quantas exatamente, marmitex, foram feitas galinhadas ali no fogão a lenha, com todo carinho. Junto com essa comida, com essa marmita, com essa comida, demos uma garrafinha de água. E é tão gratificante, vamos ver o médico, o profissional ali de limpeza, os enfermeiros, né? Dizer assim, pastor, muito obrigado. E às vezes a gente sabe que não é só a fome, mas é a atitude. Aquela atitude não só matou a fome ali naquele momento, uma comidinha gostosa, feitinha na hora quentinha, mas trouxe uma motivação para aqueles profissionais, força, vigor para trabalhar, não é? Isso é ser igreja relevante. Não é só naquilo que pregamos, não é só proclamar o Evangelho em detrimento das Escrituras, mas é cumpri-la na sua totalidade. E a totalidade das Escrituras é que nós temos que olhar para o nosso bairro, olhar para a nossa cidade. E nós como igreja, a Igreja Batista Reformada Vida Abundante, tem esse compromisso com a sociedade, tem esse compromisso com Deus, tem esse compromisso com a cidade de Águas Lindas, que é ser relevante, porque nós não somos igreja porque queremos ser, nós somos igreja porque nós pertencemos a Cristo Jesus. Foi Ele quem nos formou, foi Ele quem nos gerou, foi ideia de Deus. Temos que nos dispor sempre. Então eu quero lançar esse desafio, igreja. Nós que estamos aqui no templo, os irmãos que estão nos ouvindo aqui hoje, online, vamos nos unir cada vez mais, para sermos relevantes na sociedade, e dizer ao mundo, e dizer a Águas Lindas, e dizer ao povo, que Jesus Cristo vive através daquilo que pregamos, e daquilo que fazemos, para a glória de Deus. É isso que Deus espera de nós, uma comunidade de irmãos, mas uma comunidade de pessoas especiais, um povo lavado, separado, santo, e um povo fiel, que crê, que confia, e um povo que faz a perfeita vontade de Cristo em nós. Nós somos uma comunidade de pessoas especiais,
Porque Cristo é especial na nossa vida. Somos pessoas em uma igreja que foram separadas para fazer algo que o Senhor nos pede para fazer conforme diz as suas escrituras. Somos uma igreja que fomos preparada, fomos feita para se relacionar com Deus e isso trazer também relacionamentos com as pessoas. E eu finalizo o meu sermão dizendo: nós somos uma igreja com uma missão especial. E essa missão especial é fazer tudo que estiver ao nosso alcance como pessoas, como seres humanos. Mas muito mais temos que fazer como igreja. Tudo isso para glorificar o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina que tudo o que nós temos que fazer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, temos que fazer tudo para a glória de Deus. Nós somos igreja porque é uma igreja que foi uma ideia de Deus. Irmãos, fico com essa palavra, mas que esta palavra possa produzir fé no seu coração. Você que me ouve pela internet, você que vai nos ouvir pelos canais das mídias sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, que vai nos assistir depois dessa gravação, eu quero convidar você a pertencer a esta igreja. Eu não digo a igreja reformada, mas a igreja ideia de Deus, para que juntos possamos fazer a plena vontade do Senhor. Amém? Esse é meu convite para você. Os irmãos que estão aqui no templo, vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus. Vamos orar, irmãos? Em nome de Jesus. Você de casa, você também pode fechar os seus olhos com a sua família, com alguém que sair perto de você. Ore comigo em nome do Senhor. Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas. Pai, esta é a Tua palavra para a Tua igreja. Nós cremos que Tu és um Deus que formou, que instituiu a igreja. Senhor, esta palavra de motivação, esta palavra de que nós somos pessoas que temos que fazer e fazer a Tua vontade, é muito maravilhoso, Pai. Como é bom, Senhor, Te louvar, como é bom Te glorificar no Seu santo nome. Ó Deus, diante de Ti, nós necessitamos de Ti. Olha para nós com um olhar de misericórdia, Senhor, conforme a Tua vontade. Nós queremos nos unirmos como igreja, Pai, e assim como o apóstolo Paulo chamou a igreja de Efésios, de Colossos, como igreja santa e fiel, eu, na autoridade do Evangelho de Cristo, eu também conclamo a Igreja Batista Reformada, Vida Abundante em Águas Lindas, de santa, de fiel. Pai, queremos estar nos planos e nos propósitos de Cristo. Deus, que a cada um de nós, tudo aquilo que vamos fazer, tudo aquilo que vamos comprar, tudo que vamos fazer, a nossa família, o nosso emprego, as nossas empresas, os nossos filhos, a nossa família, os nossos bens, tudo que temos e somos, é para a glória de Deus. Senhor, é nisso que nós cremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É nisso que nós cremos, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. E amém, e amém. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos finalizando o nosso culto público. Aos irmãos que estão aqui, a graça e a paz de Cristo Jesus a todos. Que o Senhor nos leve debaixo da proteção divina. Amém. E que essa semana que se inicia, nós possamos dar testemunhos como igreja. Permanecemos firmes, irmãos, como igreja de Cristo. Você que está em casa também, permaneça firme, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja santo, separado do mundo, e seja fiel também para a glória do Senhor, confiando nele, porque certamente Ele é Deus e sempre será. Deus abençoe a todos, os irmãos que estão aqui, eu me despeço, os irmãos do templo, e a todos os irmãos também da internet, até domingo que vem, melhor, até quarta-feira que vem na sala de oração. Tchau, gente! A paz de Cristo Jesus os abençoe.